Foi batizado com que nome? Antônio José da Silva Filho. Você nasceu onde, Biro? Eu nasci em Santo Amaro, em Recife, e depois eu fui para Olinda. Santo Amaro seria assim uma espécie de Santo André, São Bernardo, do Grande Recife? É, assim, mais ou menos, assim, não que seja assim, interior, quer dizer, mais perto, assim, de, digamos assim, daqui para Guarulhos, sabe? Então, é mais ou menos assim. Você tá lembrado quando colocaram o apelido? Você era pequenininho ou não? Não, meu apelido colocaram depois, que eu era realmente grande, já tinha 14 anos, foi quando eu comecei a jogar no Juvenil do Esporte, e um colega meu também que treinava comigo no Juvenil começou a chamar de Birubiru também, por causa do meu pai. Aí pegou, e a moçada começou a me chamar de Birubiru, pai, até que não saiu mais. Por que o pai? O pai tinha alguma coisa com Birubiru? Meu pai tem, meu pai ele chama-se Birubiru. Meu pai colocaram esse apelido nele faz tempo, desde que ele jogava também futebol e tal, e porque tinha uma fruta biribiri, que ele gostava muito, que ele tirava no betal, ele falou quando era pequeno, e colocaram, aí chamaram de biribiri, aí pegaram o birubiru, aí enrolaram, ficaram birubiru, pegou, pá, e não saiu mais, então depois passou pro filho. A sua infância foi onde? Em Santo Amaro ou Olinda? Minha infância foi em Santo Amaro, num bairro de Santo Amaro, é onde eu nasci, e fiquei lá até mais ou menos 11 anos, por aí, foi onde eu nasci, eu morava junto com minha mãe e tal, e... É beira-mar também não? Não, onde eu morava, Santo Amaro é distante um pouco da praia, agora onde eu morava, em Olinda, era mais próximo da praia, agora em Santo Amaro era distante. Sua avó morou sempre perto? Minha avó, da praia? Não, de você. Não, minha avó, nós moramos tudo sempre junto. Moramos sempre junto, eu, minha avó, minha mãe, meu irmão. Minha irmã, a gente sempre era junto, porque meu pai é que morava em Olinda, depois eu fui morar um tempo com ele também, que ele é separado da minha mãe e tal. E eu fui morar um tempo com ele também, quando eu já tinha 11 anos, tal. Foi quando eu comecei a entrar no... jogar futebol e tal. Aí depois me firmei no juvenil, pra ser profissional. Como é que é essa gama pra essa avó? O que a avó fazia pra você de bom? Como é que é o nome da avó? Minha avó era Maria da Paz. Minha avó, eu fui criado praticamente junto com ela. Ela fazia tudo que você queria? Fazia tudo, não só pra mim, como meu irmão também. Ela adorava a gente gostava muito dela também. Então, minha avó é como se fosse minha mãe também, segunda mãe, porque é muito pegada. Eu praticamente me criei, ela que me criou, porque minha mãe teve problema também em relação a gente e tal, ela tinha que se virar, trabalhar em alguma coisa, teve que viajar também, que inclusive ela veio aqui para São Paulo também, então depois ela voltou, então a minha avó foi que praticamente criou a gente e tal, e eu adoro minha avó e tal, infelizmente ela faleceu, mas tudo bem, eu acho que a gente não esquece o amor assim de jeito nenhum. Biro, como é que é o nome do seu pai e sua mãe? Minha mãe chama Ivanice Marques de Souza, e meu pai é Antônio José da Silva. Eles estão onde agora? Meu pai está em Recife, minha mãe está aqui em São Paulo, ela mora junto comigo, porque para onde eu for, ela vai sempre comigo, porque eu que ajudo ela, desde criança a gente procura trabalhar e tal, para dar um conforto melhor. E graças a Deus ela está bem aqui, e para onde eu for, sempre vai junto comigo. Quantos filhos tiveram? Minha mãe teve 3 filhos. Mas um realmente novinho morreu também, e ficou eu e meu irmão, e minha irmã também, 3 meninos e uma menina, e parte de pai, eu tenho um irmão também que está lá em Recife. Muito bem. Biro, como é que foi essa sua infância? Foi normal, de um garoto bem, ou você era uma família modesta? Como é que foi a sua infância no Recife? O que você gostava de fazer naquela Recife que tem tanta coisa gostosa? Bosco, infelizmente eu não pude aproveitar muita coisa boa assim, porque a gente era pobre, assim, não é que hoje eu sou rico, não tem nada a ver, estou falando assim, pobre, a gente sofre bastante, a gente morava, como chama aqui, favela, lá é diferente, a gente morava num tipo de uma ilha e tal, então era totalmente diferente, e a gente batalhava muito, ia às vezes buscar manga no sítio para vender bolo na feira e tal. Então, eu e meu irmão, a gente não pode falar assim que a gente aproveitou muita coisa boa, porque
a gente tinha que trabalhar realmente para dar uma condição melhor à minha mãe, à minha avó, realmente, para sustentar e tal. E a gente ajudava. Então a gente não sabia assim que era aproveitar as coisas boas e tal, porque a gente se preocupava mais em arrumar alguma coisa para levar para casa. Então, infelizmente, eu não posso falar o que é que eu aproveitei de bom, então eu não posso porque realmente não aproveitei e outra, eu ajudava a minha mãe. Biro, em toda casa realmente já faltou alguma coisa. Nessa sua infância, nessa guerra, nessa luta, chegava algum dia que a família falava, poxa, hoje o que nós vamos comer? Vocês se viravam, tinha jeito para um peixe, para uma fruta, porque lá às vezes é até mais fácil numa cidade como São Paulo. Ah, sem dúvida. Na minha casa, graças a Deus, apesar da gente ser pobre, mas nunca faltou assim comida porque a gente se virava de um jeito e do outro. Inclusive caranguejo a gente pegava, peixe também, a gente ia pescar, caranguejo, a gente sempre trazia alguma coisa para casa e a gente comia. E graças a Deus nunca faltou, nunca passamos fome assim, graças a Deus. Então, Já vendeu caranguejo não? Já, a gente vendia, eu já vendi bastante. E caranguejo, manga, bolo na feira, eu já vendi muita coisa. E pra a gente ganhar um dinheirinho para levar para casa, ir no domingo, assim, tal, a gente ir no cinema, tal, ter alguma coisa para ir pro cinema. E graças a Deus nunca faltou. Minha mãe, minha avó, a gente nunca deixou faltar nada, apesar de a gente ser pequeno, mas a gente lutava e procurava trabalhar em alguma coisa. Biro, é verdade que para você pegar o caranguejo tem que enfiar a mão num barro, quer dizer, é um lugar de brejo, a gente vê aí mais ou menos em Santos. E pô, todo mundo tem um medozinho do caranguejo, né? Quer dizer, ele tem realmente umas garras muito afiadas. Aquilo não pega na pessoa que enfia a mão para buscar ele na toca embaixo, não? Eu tinha muito medo de pegar, mas eu ia mais como acompanhante, assim, porque tinha uns amigos meus que sabia pegar. Ele colocava realmente a mão no buraco para buscar o caranguejo. E às vezes o caranguejo estava andando assim, que a maré dava e enchia o buraco dele, ele ficava andando. Então era mais fácil de pegar, jogava lama no olho dele e ia lá e pegava. Eu pegava mais assim do que colocar a mão lá no buraco, sabe? Mão no buraco você não punha? Não, eu nunca coloquei. Eu coloquei uma vez, mas tomei uma mordida e ficava com medo. Realmente eu tinha muito medo. E eu ia mais com um acompanhante assim tal para trazer, para ajudar. Então a gente fazia aquela turminha e a gente saía para pegar. Então sempre sobrava alguns assim em cima do buraco, a gente conseguia pegar, mas para colocar a mão lá dentro mesmo eu tinha medo. Bom, passada essa fase da infância que o Biro realmente mais trabalhou do que gozou a vida como outros meninos da época, que pediam presente. Você tive sempre seu presentinho que você queria ou não? Graças a Deus eu tive. Era um presente simples, mas tinha. Às vezes o meu tio também, que está lá em Recife, ele trazia alguma coisa. Minha mãe sempre dava também alguma coisa pra gente. Meu pai também. Então, a gente tinha. Era simples, mas a gente tinha sempre algum presente. O que você gostava mais quando era nessa faixa? Nessa faixa aí o que eu gostava mais mesmo era de bola, viu? Sempre, a bola tava tudo bom. Uma bola a gente gosta. Calção, a bola e bicicleta. A gente procurava sempre correr, alugava a bicicleta pra gente dar umas voltas e tal. Passada essa fase, teve uma fase de namorinho, que negócio ou não? A gente teve. Onde eu morava, a gente tinha namorada assim e tal, e a gente ficava contente também. Era uma vida que a gente levava assim, simples, mas era gostosa, que a gente lembra assim de algumas coisas assim, tipo de namorada, de colegas, assim, onde a gente batia bola tal, bicicleta, e alguma coisa que a gente fazia assim também entre a turminha, era muito bacana, foi gostoso. Você mudou de vida radicalmente muito novo. Você veio pra cá, eu me recordo, há uns 5 anos atrás, quer dizer, era um menino, não é? Como é que esse menino deixou um Nordeste, um Recife, onde a comida é diferente, é muito mais forte do que a nossa comida? Porque aqui é aquele arroz, feijão, bifinho, salada, quer dizer, lá vocês comem uma comida realmente muito forte, não é? A base quase sempre de peixe, de farinha, de coisa assim, não é? Então, como é que esse menino deixou tudo aquilo, aquela vida dele, que de vez em quando podia dar uma folguinha na praia, tomar um solzinho, para uma vida como São Paulo, mudou radicalmente e realmente assumiu, nunca reclamou. A não ser aquele resfriadinho que você sempre chupava o narizinho aí, né? Aquele ficou aí uns 2 anos, 3 até acostumar. Eu acho que a gente tinha que superar tudo isso, né, Bosco? Eu acho que quando eu vim para o Corinthians,
Em primeiro lugar, eu não tinha vindo. Por mim, eu não tinha vindo para o Corinthians, mas devido à minha família e tal, e que incentivou bastante para mim vir, porque eu não vinha. Realmente foi uma briga para mim vir para cá. E quando eu vim mesmo, no fim do ano, que eu voltei, eu vim em agosto, passei 3 meses aqui no Corinthians, depois que eu voltei, eu não queria voltar de jeito nenhum, por causa da minha família e tal, tava lá e tal, e era difícil para mim se adaptar. Mas depois, com o incentivo da minha família, e eu vim para São Paulo. E depois eu tinha que superar tudo isso, eu acho que eu tinha que começar uma nova vida aqui e procurar, sem dúvida nenhuma, lutar para conseguir fazer o meu pé de meia, meu futuro, pensar em mais tarde, dar uma condição melhor à minha família. E graças a Deus eu estou lutando para isso. Bom, aqui então você começou sua nova família, nova vida de família. Casou-se, hoje tem uma filha. Como é o nome da sua esposa? Minha esposa se chama Luciane Manglória Del Bianco Silva. A Nenê tem quantos anos? Minha filha tem 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. Como é que ela chama? Ela chama Karine Del Bianco Silva. Biro, você casou com a sobrinha de um ex-presidente, do ex-vice-presidente de futebol. Como é que você conheceu a sua esposa? Minha esposa eu conheci quando eu cheguei aqui, depois de 1 ano, eu comecei a estudar lá perto da Água Rasa também, e ela estudava lá. E a gente começou, se viu e tal. Na escola, foi? Na escola. Não teve nada com bola? Não. Aí depois a gente se viu no colégio e tal, começamos a bater papo, começamos a namorar e tal. Depois ela começou a frequentar o Corinthians também. A gente se encontrava e tal, saía, levava ela em casa e tal. E fomos namorando, demos certo. Depois de 3 meses, 4, a gente ficou noivo. E esperamos um pouco e casamos. Biro, até que ponto você ter casado com a sobrinha dos Matheus prejudicou você assim em tempo, porque houve uma reviravolta política no clube? Eu sei que isso aí não teve nada, nenhuma influência, aliás, pelo contrário, o Matheus até amarrava de vez em quando os contratos. Quer dizer, era duro dar um tostãozinho a mais, não tinha nada com parentesco. Mas posteriormente virou a situação política no clube. Até que ponto isso começou a mexer com você, por exemplo, em termos de um diretor, de um conselheiro, de alguém realmente tentando assim fazer uma relação do que você jogava futebol, às vezes não produzia bem, era porque o Matheus pagava por fora, porque a gente tem essas coisas aqui nesse clube, dizendo que você estava pagando para não jogar, ou que estava aconselhando você a amolecer. Essas coisas realmente existem, né? Existiram, pelo menos. Existiram sim, moço, que a princípio, na eleição, houve algum comentário do nosso vice-presidente, que é o Orlando. Ele falou, sem dúvida nenhuma, que a época teve uma reunião e que eu falei que não era a favor, que de ficar aqui para participar de uma política que não tinha nada a ver. Eu acho que eu fui contra, sem dúvida nenhuma. E o Orlando achou que eu estava do lado do Matheus, mas não tinha nada a ver. Mesma coisa se A vida é outra, né? É outra, a mesma coisa se fosse o Matheus também, eu também não ia ficar, porque eu acho que, politicamente, eu acho que a gente não tem nada a ver, a não ser alguns companheiros nossos que, inclusive, foi conselheiro, ia participar, e é diferente. Mas não a gente, no meu caso, eu não teria participado de nada e não ia se meter em política e tal. Então, houve esse comentário e ficaram. E algum, sei lá, deve estar pensando alguma coisa ainda sobre mim, mas eu acho que importante para mim é aquilo que eu estou fazendo dentro do Corinthians e não me preocupar com política, porque eu acho que não tem nada a ver. Eu sou neutro em negócio de política e jamais ia me meter e defender o Matheus tinha que voltar, o Valdemar tinha que sair, não tem nada a ver, eu acho que... Mas houve uma ferida que te machucou, né, Biro, nesse sentido. Hoje, naturalmente, passado algum tempo, tudo isso foi esquecido, mas você tinha obrigação sempre de jogar bem, porque senão tinha alguma relação com outra coisa, né? Isso sem dúvida, eu acho que é onde eu me preocupei mais. Eu procurei fazer meu objetivo, que era jogar meu futebol, porque caso contrário iam pensar que eu estava totalmente querendo sair, que eu estava contra a diretoria e estava do lado do Matheus. Não, eu acho que eu, particularmente, tinha a obrigação de apresentar sempre bem e não jogar mal. Aí está, a vida de Birubiru conversando conosco na Jovem Pan.